Oi, gente, tudo bem com vocês? Dizer que estou com saudade, mas de início de vídeo quero pedir desculpa, tá bom? Se a qualidade do som e da imagem não estiver tão boa, e se vocês ouvirem algum ruído além da minha voz, é porque eu estou aqui na casa dos meus avós e o pessoal não se cala um segundo. Não sei se na casa de vocês também é assim, o pessoal na quarentena. Então, nos desculpe, tá bom? De início, eu queria dizer para vocês se prevenirem contra o Covid, tá bom, pessoal? Aí, infelizmente, a gente está tendo vários casos na nossa região, então se previnam, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá para o que é a parte mais importante, né? O ponto-chave do nosso vídeo, que é apresentar o nosso seminário. O nosso livro para apresentação do seminário, né, para a produção desse trabalho, é Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado. O autor é um autor francês, né, o cara cabeça dos outros conceitos de ideologia, que é o Louis Althusser, tá? Ele é um autor francês e foi o primeiro cara a ter noções do que é ideologia, tá bom? E o primeiro tema, obviamente, é a ideologia, que foi o tema que eu fiquei para explicar para vocês. Gente, eu preciso que vocês compreendam uma coisa. O Lewis vai definir ideologia de uma forma, um autor X vai definir de outra forma, nós podemos interpretar de outra forma. Por quê? Ideologia não tem um conceito fixo, tá bom? Ela transita, ela muda de acordo com o passar do tempo. O Lewis vai defender que ideologia é a junção de ideias, né? É a ciência que trabalha as ideias de um grupo social ou de uma classe, ou pode ser até preceitos de que a gente leva para a vida. Por exemplo, as percepções de ideias, de opiniões. Isso é ideologia também. Ou seja, isso vai depender de cada pessoa. Por exemplo, eu posso pertencer a um grupo X na sociedade, eu vou defender aquelas ideologias que eu acredito, minha visão de mundo. Não necessariamente o meu colega que vai explicar o próximo modelo de ideologia pode concordar com isso. Por isso que a gente fala que ela transita, ela não tem um conceito específico, tá bom? Então, o Lewis vai defender isso, que é um aglomerado de ideias, né, uma junção de ideias, e que trabalha os posicionamentos das pessoas. Pessoas essas que, independente de classe social, de lados partidários políticos, enfim, disso tudo. Ele acredita na junção das ideias. Quando junta essas ideias de classe social, de grupo empresarial, de grupo de pessoas, independente de questões financeiras, quando junta essas ideias é que forma um conceito específico de ideologia. Mas isso vai depender de cada pessoa, tá bom? No início do livro, ele vai dizer que a nossa visão de mundo ideológica vai depender da classe que a gente pertence. Se a gente é proletariado, se a gente é empresarial, se a gente é burguês. É nisso que ele se baseia. Dário, é errado? Não é errado porque, novamente, sua visão, seu convívio com as pessoas vai depender de que classe você pertence, de que sociedade você pertence, de que comunidade você pertence. Entendeu? E isso é o conceito de ideologia. Ele acredita mais nessa questão da junção mesmo, de unir ideias e aí definir um conceito específico. Mas, novamente, não tem um conceito hoje físico de ideologia, porque há diversas ideologias, ideologia de gênero, ideologia religiosa, ideologia política, enfim, são ideologias do meio social, tá bom? Isso vai depender da visão de mundo de cada um, tá bom, gente? Espero que eu tenha resumido de forma simples e ampla para vocês, tá bom? Valeu! Reprodução dos meios de produção. Tem como objetivo mostrar as interligações entre todas as indústrias, indústria X, Y, Z, no sistema capitalista. Pode-se compreender logo na página 14 da reprodução dos meios de produção que diz que o senhor X, capitalista que na sua fiação produz tecidos de lã, deve reproduzir a sua matéria-prima, as suas máquinas e etc. Ora, não é ele que a produz para sua produção, mas outros capitalistas. O que se compreende dessa parte? Compreende-se que, para reproduzir uma roupa de lã, precisa-se de uma indústria que é dona do carneiro e que produz a lã. Ou seja, uma indústria precisa da outra para realizar e para produzir uma matéria-prima. Os meios de produção também são produzidos, significando uma evolução. Então, se compreende disso, a ideia de que se tem que a cada ano a indústria, a empresa, ela vai evoluindo, ficando cada vez melhor e não precisando de tantas indústrias para reproduzir uma matéria-prima. Portanto, enquanto isso não acontece, compreende-se que uma depende da outra e todas produzem
a sua produção, fazendo com que um todo ele possa sobreviver. É importante destacar que a reprodução ela não é somente maquinária, como também na força de trabalho. É a partir daí que a gente já passa para outro tema, reprodução da força de trabalho. Essa reprodução ela é assegurada pelo salário, que é como o empregador ele vai se manter, vai ter o que comer, roupa para vestir, vai ter uma moradia, ou seja, o salário vai fazer com que ele se mantenha e faça com que ele reproduza cada vez mais para a empresa no qual ele trabalha. Isso vai ser citado na página 18 da reprodução da força de trabalho, que fala que o salário representa apenas a parte do valor produzida pelo dispêndio da força de trabalho, indispensável à reprodução desta. Entendamos, indispensável à reconstituição da força de trabalho do assalariado. Compreende-se que o salário, como eu falei anteriormente, que o assalariado precisa se manter, ele tem o que comer, para reproduzir cada vez mais para a empresa no qual ele trabalha. Em que a força de trabalho ela precisa ser competente no sistema de processo de produção, no qual precisa-se de uma qualificação. É daí que surgem as escolas, que vai ser esse meio de qualificação, que é citado na página 20, através do sistema escolar capitalista e outras instâncias e instituições, que é dividido em dois, que é, primeiro, o saber técnico, que é para manusear as ferramentas, e o segundo, que é as regras dos bons costumes e outras instâncias e instituições, que é dividido em dois, que é, primeiro, o saber técnico, que é para manusear as ferramentas, e o segundo, que é as regras dos bons costumes, que para o Althusser é o mais importante, que se trata do comportamento do ser humano, como ele vai se comportar em público, como ele vai ser inserido na sociedade. Então, compreende-se que o quê? Na força de trabalho, compreende-se que para se manter, precisa-se de um salário e para se qualificar, precisa-se de uma educação, de uma escola. Falarei agora sobre infraestrutura e superestrutura e em como esses dois conceitos foram de extrema importância para que Marx desenvolvesse a metáfora do edifício. E a partir dessa metáfora, compreendamos melhor o conceito tanto de Estado e direito como de ideologia. Marx concebia qualquer sociedade como sendo constituída por níveis ou instâncias, e esses níveis e instâncias se davam por determinações específicas, que seria a base econômica ou infraestrutura, dada por as unidades da força de trabalho, e a superestrutura, que se dividia em duas instâncias, a jurídico-política e a ideologia. É então que Marx formula a metáfora do edifício, que seria um edifício com uma base que comportaria 2 andares da superestrutura. E essa metáfora serviu para que Marx pudesse medir um grau de eficácia, em última instância, dos andares da base econômica, infraestrutura, para os andares da superestrutura. E pôde-se perceber, através desse índice de eficácia, que a superestrutura teve uma eficácia diferente. E é então que podemos dizer que os andares da superestrutura não são determinados por uma última instância, mas sim pela base. E, na teoria marxista, isso se explica por 2 motivos, sendo eles: primeiro, há uma autonomia relativa da superestrutura em relação à base, e segundo, há uma ação em retorno da superestrutura sobre a base. É, portanto, que a grande vantagem da metáfora do edifício é o fato de ver que as questões de determinação e de eficácia são capitais e obrigar a pensar o que a tradição marxista designa sobre a ação de retorno da superestrutura sobre a base. Em outras palavras, é basicamente você pensar que Marx desenvolveu uma metáfora para medir um grau de eficácia entre a superestrutura e a infraestrutura, pensando de modo que o que uma iria intervir na outra, o que uma poderia fazer que chegaria até a outra, para que as duas atuassem em meio ao Estado, em meio à sociedade. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Estado. Você deve estar ouvindo muito a palavra Estado, principalmente nos dias atuais.
O Estado tem que intervir na segurança com mais vigor, o Estado tem que intervir para uma educação igualitária, para uma educação com qualidade. Só que eu vou falar um pouquinho do Estado de uma maneira diferente. Da maneira em que o Estado, ele é uma máquina de repressão. Mas por que, Bruno, o Estado é uma máquina de repressão? Porque o Estado, ele permite que as classes dominantes, elas façam com que o proletariado continue lá na base, com que o trabalhador continue lá na base e a classe dominante continue sempre mais em cima, sempre num patamar maior. Bruna, mas eu não acredito que o Estado permita isso. Sim, o Estado, ele faz com que isso aconteça, ele deixa com que isso flui. O Estado, ele tem como, por exemplo, de força maior, a polícia, o exército, os tribunais, as leis. E essas forças de Estado, elas utilizam da violência, elas utilizam da força para com que a sociedade ela possa continuar caminhando de uma maneira pacífica. Como, por exemplo, o cidadão está fazendo algo de errado, o policial dá a voz, ele não acata. O policial pode usar da força, pode usar da violência, dependendo da circunstância, do momento, do que está acontecendo. O policial pode sim usar da força para poder conter, para poder fazer com que a lei aconteça. O Estado, ele permite sim que isso aconteça. Acima dos conjuntos que eu citei, antes do exemplo que eu dei, vem um chefe de Estado, um governo, uma administração. Desta forma, como apresenta na teoria marxista-leninista, o aparelho de Estado que define o Estado como uma força de execução, de intervenção, uma repressão que prioriza, que qualifica, principalmente quem? As classes dominantes. Agora eu vou falar para vocês, resumidamente, sobre o que é os aparelhos ideológicos do Estado. Não vamos confundir, hein? Os aparelhos ideológicos dos aparelhos repreensivos, né? Que os repreensivos são, por exemplo, a polícia, o exército, os tribunais, as leis, que essas forças, elas utilizam da violência, principalmente da violência, para se executar. Os aparelhos ideológicos, a gente tem uma sigla que se usa, o AIE, Aparelho Ideológico do Estado. Vou citar alguns exemplos, como o aparelho ideológico do Estado da informação, como a imprensa, a rádio, a TV, o aparelho ideológico escolar, como as escolas públicas e as privadas. Esses aparelhos, eles se diferenciam principalmente dos repreensivos. Por quê, Bruna? Porque eles são, principalmente, a maioria, privados. Como, por exemplo, o aparelho ideológico da imprensa, aquela empresa privada de revistas sobre fofoca, como, por exemplo, aquilo é uma empresa privada. As escolas particulares também são empresas privadas. Ou seja, a principal diferença entre os dois é a singularidade. O Estado governa, é pública, outro não. Outro é privado. São aquelas determinadas pessoas que vão conseguir controlar tal empresa. Olá, meu nome é Maria Milene e eu vou falar um pouco a respeito sobre a ideologia não tem história. Bom, o autor ele fala a respeito do projeto da teoria das ideologias em geral e não apenas da teoria das ideologias em particulares, ou seja, ele vai tratar de um certo modo, ele vai tentar abordar a questão das teorias em geral, evitando tratar em determinado ponto uma teoria de uma ideologia específica, que de certa forma essas ideologias elas vão se manifestar independente da sua forma religiosa, jurídica, moral, enfim, vai depender da sua forma, aliás, da sua posição de classe.
Se definirmos o projeto de uma teoria das ideologias em geral, e se essa teoria é de fato um elemento que depende das teorias das ideologias, isso ocorrerá o quê? Uma proposição aparentemente paradoxal, ou seja, a ideologia não tem história. Para Marx, a ideologia ela começa por ser uma construção imaginária, ou seja, um sonho, algo imaginário e que será constituído a partir de resíduos diurnos, ou seja, experiências vivenciadas no dia a dia, com que nos alimentará de conhecimentos estes que irão concretizar, de certa forma, conhecimentos sobre determinado assunto, sobre determinado aspecto, que irá concretizar, de certa forma, a história da sua existência. Meu nome é Joaniele e eu vou falar um pouco sobre o ponto. A ideologia é uma representação das relações imaginárias dos indivíduos com as suas condições de existência. Eu vou continuar com o que é ideologia, já que ele é polissêmico e essa multiplicidade de sentidos se torna difícil de entender. Então, ideologia no senso comum é um simples conjunto de ideias ou idealizações sobre algo, mas ela é bem mais que isso. Ela é conceituada de duas formas, a visão crítica e a visão clássica. Na visão clássica, o termo tem o significado de uma espécie de ciência, e na visão crítica, a ideologia é uma ilusão. Agora, voltando ao tema, ela aborda duas teses centrais. A primeira é que só existe prática através e sob uma ideologia. A segunda é que só existe ideologia através do sujeito para o sujeito. Para explicar melhor a primeira tese, a ideologia compreende uma existência material. Ela sempre se manifesta através de ações que são inseridas em práticas. Um exemplo disso seria rituais e comportamentos convencionais. E a segunda tese é que a ideologia só vai existir com o sujeito. Consciência, crença e atos. Um sujeito agindo em consciência segundo suas crenças. Pessoal, hoje falar de Louis Althusser. Althusser é um autor francês que nasceu em 1918, 100 anos após o nascimento de Karl Marx. Althusser era um marxista e foi professor universitário de vários intelectuais na França. Dentre esses intelectuais podemos citar Michel Foucault. No seu livro ele nos fala do AIER, que é o aparelho ideológico do Estado. Referente ao Estado, ele fala do governo, das Forças Armadas, que pode ser um aparelho repressivo, com emprego de violência ou não. Esses dois, ele nos fala que eles podem usar a repressão sem usar a violência física. Quanto aos aparelhos que ele chama de aparelho cultural, está a religião, a escola, o aparelho familiar, o político, os sindicatos, a imprensa, como aparelho importante para disseminar a ideologia. Okay? A escola, ele nos fala que a escola não é só para colocar na cabeça das crianças, do estudante, só matérias. Ele tem que preparar o indivíduo, o sujeito, para a vida, para o mundo. A religião, ele diz que é uma ideologia acessível a todos. Todos participam de alguma religião, né?
Então, lá na missa, o padre coloca a sua ideologia, o pastor vai colocar a sua ideologia, as suas ideias. Mas cabe a nós saber absorver o que melhor, tirar o melhor do que está nos sendo apresentado. Ele fala para a gente combater tudo isso, a gente tem que estar sempre atento, sempre acompanhando e sempre na luta de classe. Quando a gente vê que uma ideologia não é boa, a gente vai se contrapor, a gente vai realmente colocar o contraponto, a argumentação, a luta mesmo para a gente combater qualquer ideologia que não seja perfeita para a nossa vivência na sociedade. Pessoal, é isso. Falar um pouco de Autor Sé, um autor maravilhoso. Foi uma leitura muito boa, muito construtiva. Eu acredito que deu para a gente absorver muita coisa e ir se formando durante o nosso curso. Muito obrigado a todos e até a nossa volta, que será breve, se Deus quiser. Com a força de Deus, vamos voltar e vamos estar tudo junto e misturado. Tchau, pessoal!